Olá, CD concurseira, olá, CD concurseiro. A gente vai dar continuidade à nossa Superclass, essa Superclass de número 27. E hoje a gente não está ao vivo, né? A gente fez a gravação dessa Superclass e estamos disponibilizando na terça-feira, que terça-feira virou nosso dia de aula. Hoje a gente vai falar sobre a respeito de questões da área de doenças fúngicas, de lesões fúngicas. A gente, há duas superclasses, né? Teve uma superclass que foi a 26, foi a parte de saúde pública na Universidade Federal Fluminense, a banca que vai fazer o concurso de Niterói. A 25 foi uma superclass de odontologia legal para a banca RBO, que vai fazer o concurso RO. Então na 24 a gente abordou o tema doenças fúngicas, a gente falou a respeito da parte teórica. Normalmente as nossas superclasses a gente deixa por uma semana, uma ou outra superclass que a gente vai deixando. Eu acho que essa superclass, a parte teórica de doenças fúngicas, infelizmente a gente já tirou do ar, a gente deixou durante uma semana. A superclass de odontologia legal está lá no ar, você consegue acessar, e algumas outras também. Mas normalmente a gente deixa por apenas uma semana, então se você tem interesse no assunto, não deixa de assistir, porque se você deixar de assistir, depois vai acabar saindo do ar. Então a gente vai falar sobre doenças fúngicas, vamos falar sobre as questões como que as bancas abordam. São questões de várias bancas, não é só de uma banca. Grande parte das questões tem muitas questões da banca VUNESP, e já queria fazer um convite para você. Nós estaremos iniciando um curso extensivo na cidade de São Paulo, no dia 29 de março. É um domingo. A gente vai marcar essas aulas do curso extensivo, são 10 aulas presenciais. Ah, Darcy, eu não posso estar presente. Não tem problema, essas aulas serão gravadas. E aí a gente vai disponibilizar na plataforma. Ah, Darcy, eu posso ir em uma outra aula. Só falar pra gente em que aula que você vai, pra gente confirmar a sua presença. Além dessas 10 aulas presenciais, que faz parte de um curso extensivo, a gente vai ter, você que fizer a inscrição desse curso, você vai ter acesso a 120 horas de videoaulas já gravadas. Então, uma vez você fazendo a inscrição, você já consegue acessar essas 120 horas de videoaula. Essas 120 horas você vai ter acesso durante um ano, durante 365 dias, de forma ilimitada. Então você pode assistir à vontade essas 120 horas de videoaulas gravadas, mais essas 10 aulas que a gente vai gravar. Então são mais 90 horas, 80 horas, dando um total de 200 horas de videoaula específico para concurso. Então é um curso que é abrangente, a gente vai fazer um preparo de forma mais extensiva, de forma que muita gente havia pedido. Para quem serve esse curso? Para as pessoas que querem se preparar para os concursos de uma forma geral, para aquelas pessoas que querem se preparar para o concurso da Polícia Militar, inclusive quem fizer esse curso depois, quando sair o edital, se sair o edital da Polícia Militar, já vai ter acesso, já está garantido, né, fazendo esse curso, às aulas específicas para a Polícia Militar também. Então tem esse bônus, tanto as 120 horas de videoaula, como também as aulas específicas para a Polícia Militar. Claro, isso vai depender de quando sair o edital do concurso da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, feito o convite, vamos lá para a nossa Superclass 27. Primeira questão é uma questão, na verdade, começando do jeito que a gente sempre tem começado, com questões mais recentes, as últimas questões que foram abordadas nos últimos concursos. Essa prova, a OCP, a Vanessa e o Marcelo enviaram pra gente, então desde já eu agradeço, né, de coração esse envio das provas, e aí a gente consegue discutir uma outra questão, desculpa. Dos concursos mais recentes. Esse concurso é de Recife, aconteceu na semana, a gente vai estar na semana do dia 2 semanas antes, tá? Então, Recife 2020. Paciente de 47 anos de idade, masculino, etilista e fumante, apresenta-se para tratamento odontológico. Então ele está dando informações do caso. Ao exame físico é observado uma lesão em assoalho de boca com alteração de coloração em relação à mucosa normal. E aí está o detalhe mais importante da questão.
Então tem essa alteração de coloração em relação à mucosa normal, porém sem elevação. Então é uma lesão em que não existe alteração na superfície, não é nem elevada e nem em depressão. Somente com base nessas informações, essa lesão pode ser descrita como: ele dá algumas informações, mas ele quer principalmente, óbvio, a lesão fundamental. Alternativa A, uma mácula, B, uma placa, C, uma úlcera, D, uma erosão ou E, um líquen. Vamos fazer eliminando as alternativas. Primeiro, a alternativa E já não fala de lesão fundamental, está falando de um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica. No caso, líquen. Isso a gente já elimina porque com essas informações que ele dá, ele não dá subsídios para a gente fechar um diagnóstico. Ele dá subsídios para a gente escolher a alternativa que é condizente com a lesão fundamental apresentada. Como ele fala que é uma lesão que só tem essa alteração da coloração e não tem elevação e nem depressão tecidual, que tipo de lesão é essa? Essa é o tipo de lesão que a gente classifica como as lesões com alteração de coloração, sem alteração de superfície. Quais são elas? Máculas, manchas, equimoses, petequias, essas relacionadas com conteúdo sanguinolento. Como não temos nenhuma dessas outras alternativas, a única que a gente tem é a mácula, a alternativa correta, sem dúvida nenhuma, é a mácula. Vamos para as outras alternativas, porque também é importante que você saiba as outras alternativas, o porquê que elas não estão corretas. Uma placa, dentro dessas alternativas, seria uma lesão elevada, em que a altura da lesão é menor do que a extensão. O melhor exemplo de placa seria as leucoplasias, as hiperqueratoses ou queratoses irritativas. São exemplos de lesões que se manifestam como placa. Úlcera e erosão seriam lesões em depressão, então haveria perda de estrutura tecidual. No caso da úlcera, essa perda da estrutura faria com que o tecido conjuntivo estivesse exposto. Então, na maioria dos casos de úlcera, esse tecido conjuntivo exposto promove dor quando estimulado. Já na erosão, não. Há uma perda do tecido epitelial superficial, porém não há exposição desse tecido conjuntivo. Consequentemente, esse paciente, a diferença de úlcera e erosão, basicamente é essa exposição do conjuntivo e que se traduz clinicamente como dor no caso da úlcera. Claro que existem exceções, por exemplo, a úlcera em início, né, aquela úlcera inicial de um SEC, de um carcinoma espinocelular, ela não tem sintomatologia dolorosa, mas uma úlcera pequena, uma úlcera relacionada com a estomatite aftosa, por exemplo, recorrente, ela é uma úlcera que é muito dolorida desde o seu início. Agora, uma questão do concurso de catas altas, até foi o Lucas que enviou, já agradecendo o Lucas pelo envio da prova. Foi também no mesmo fim de semana que aconteceu a prova de Recife, Banca Fundep. Considere um paciente de 60 anos de idade, trabalhador rural, compareceu ao centro de saúde com os seguintes achados: histórico de emagrecimento, tosse seca por um período prolongado, disfágico, disfônico com episódios afônicos, não tabagista, mas usuário constante de fogão de lenha, achado radiográfico de calcificações pulmonares em formato de asa de borboleta, cialorreia, mobilidade dentária, sangramento periodontal espontâneo, ulcerações múltiplas em vários sítios com pontilhado hemorrágico similar ao aspecto de morango. Essa descrição é sugestiva do que? Alternativa A, carcinoma epidermoide, B, paracoccidioide micose, C, leishmaniose e D, leptospirose. Detalhes importantes, ele deu várias características que são muito importantes para o diagnóstico dessa patologia. Primeira coisa, ele fala que é um paciente trabalhador rural, né? Ele não fala exatamente se é um homem ou mulher, mas pela descrição considera um paciente de 60 anos de idade, trabalhador rural, não falou trabalhadora rural. Então subentende-se que provavelmente ele está falando de um paciente homem. Histórico de emagrecimento, tosse seca por um período prolongado, disfágico disfônico com episódios afônicos. Detalhes importantes: tosse seca por um período prolongado e, além disso, achado radiográfico de calcificações pulmonares em formato de asa de borboleta. Isso é um detalhe que essa patologia tem o primeiro órgão, o órgão primariamente envolvido com essa patologia é o pulmão,
tanto que isso a tosse justifica, e além disso, essas calcificações como achado radiográfico no raio-x de tórax. Além disso, o paciente não era tabagista, né? Mas era um usuário constante de fogão a lenha. Isso não é um detalhe tão importante. Além, ele fala da questão disfágica, disfônico, perda da voz, né, ou dificuldade de falar, disfagia, dificuldade de engolir, e essa questão de cialorreia, aumento da salivação, mobilidade dentária e ulcerações múltiplas em vários sítios com pontilhado hemorrágico similar ao aspecto de morango. E a gente chama isso de estomatite moriforme. Não está traduzido, não está descrito exatamente como estomatite moriforme nessa questão, mas é a descrição da estomatite moriforme. E isso é muito característico de qual dessas patologias, sem dúvida nenhuma, paracoccidioidomicose. Não é uma nem outra característica, mas todas as características ou várias dessas características são características que levam a gente a responder paracoccidioidomicose. Importante, é um trabalhador rural, tem essa questão de emagrecimento que dá uma conotação de uma doença crônica, né? Além dessa questão de tosse seca. E essas ulcerações múltiplas com pontilhado hemorrágico, com aspecto semelhante a morango, a gente chama de estomatite moriforme e é característico da paracoccidioidomicose. Bom você lembrar que a paracoccidioidomicose ela é endêmica de algumas regiões do Brasil, principalmente região sul, sudeste e centro-oeste. Pacientes do norte e nordeste não têm esse tipo de patologia. Pacientes homens que, na grande maioria dos casos, desenvolvem essa patologia. As mulheres, devido à proteção hormonal, elas têm uma resistência contra esse fungo. E esse fungo é adquirido aspirando, né, a alguma região, ou gotículos, ou algum fungo que esteja suspenso no ar. Por isso que o órgão primariamente envolvido é o pulmão. Quando há acometimento da boca, já é uma disseminação dessa patologia. Claro que é muito importante fazer alguns exames complementares. O exame de radiografia do tórax é bastante importante, ajuda bastante pelo acometimento pulmonar. Quando o paciente tem lesões hemorrágicas na boca, essas lesões com pontos avermelhados, é importante a realização de biópsia. E aí você pode encontrar nesse exame anatomopatológico aquelas formações de leveduras do Paracoccidioides brasiliensis e aquela formação de orelha de Mickey ou leme de timão, por exemplo. Então são característicos da paracoccidioidomicose. E esses são detalhes bastante importantes para a gente fechar o diagnóstico em paracoccidioidomicose. Por que não carcinoma epidermoide? Tá certo, né, que fala que é paciente já mais velho, trabalhador rural, poderia até pensar em algum momento. Mas características, não tabagista, mas usuário constante de forno a lenha. Então o fato de não ser tabagista também é um outro fator importante. Outro fator que não tem nenhuma relação com o carcinoma epidermoide, por exemplo, é o acometimento pulmonar. O carcinoma epidermoide pode metastizar para pulmão, mas aí a característica radiográfica não seria essa. Então, esses detalhes no conjunto são importantes para que a gente escolha a alternativa B para a paracoccidioidomicose. Leishmaniose, aí falaria de lesões na região de aleta de nariz, porque esse parasita gosta de ambientes mais refrigerados, então a região da aleta de nariz é uma região que é mais refrigerada constantemente, e aí há uma formação de úlcera nessa região. Quando acomete a região bucal, é muito comum uma região de palato, né, que está intimamente relacionada com a fossa nasal, e aí essas lesões têm uma lesão precursora chamada úlcera de Bauru, e falaria na hora da descrição do caso clínico dessa questão de úlcera de Bauru, que é um achado anterior às formações das lesões propriamente ditas relacionadas à leishmaniose. Leptospirose não provoca lesões características na boca, mas é uma doença extremamente séria que requer um diagnóstico o mais precoce possível para que o tratamento seja efetivo, senão o paciente pode ir a óbito também.
Agora vamos para as questões também. A gente viu que essa primeira questão de catas altas já é uma questão de doenças fúngicas, o gabarito foi a respeito de paracoccidioide-micose. Agora, questão de Cubatão de 2012. As infecções fúngicas na cavidade são alterações que podem estar presentes nos pacientes imunodeprimidos, e isso é um achado importante, e portadores de prótese com higiene oral deficiente. Caracterizam-se pela presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas facilmente removíveis de raspagem, deixando uma superfície eritematosa ou ligeiramente hemorrágica, assinala a medicação e a dosagem usualmente utilizadas no tratamento preconizado para o controle das candidíases orais. Alternativa A, amoxicilina 500mg, B, azitromicina 500mg, C, cetoconazol 1g, D, fluconazol 10mg e enistatina 100.000 unidades internacionais por ml. Como a gente está falando de uma lesão fúngica, candidíase, nesse caso, por exemplo, quando fala dessas placas brancas esbranquiçadas ou amareladas, facilmente removíveis à raspagem, está falando de que tipo de candidíase? Candidíase pseudomembranosa. E uma manobra bastante importante nesses casos, sem dúvida, é a raspagem. E claro que a sua superfície é eritematosa ou ligeiramente hemorrágica, porque está acontecendo um processo inflamatório lá naquele local. Além disso, fala dessa questão dos pacientes imunodeprimidos, porque candidose é bastante comum em pacientes com AIDS, por exemplo, é um marcador importante de uma imunodepressão. Quando o paciente tem esse quadro de candidose, é bem característico que o paciente tem uma imunossupressão importante. E além daqueles pacientes portadores de prótese, é o caso da estomatite protética, lesões ou alterações muito comuns que você já deve ter visto na clínica diária. Essas duas primeiras alternativas, obviamente, a gente vai eliminar porque são antibióticos ou antibacterianos, tanto a moxi quanto a azitromicina. A gente vai ficar com essas três alternativas, mas cetoconazol e fluconazol seriam um tiro de canhão para o tratamento da candidose ou da candidíase. E aí a gente fica com a alternativa E, nistatina 100.000 unidades internacionais por ml. Como que você faz a prescrição dessa nistatina? Você pode prescrever, que é uma suspensão, você vai prescrever 10 ml para o paciente fazer bochecho durante 3 minutos, 3 vezes ao dia. Precisa engolir? Não, você pode falar para o paciente desprezar esse conteúdo, porque geralmente a candidose não se encontra na orofaringe nesses pacientes. Geralmente na região mais local, na região intrabucal, não indo até a região de orofaringe. Pacientes HIV, por exemplo, eles têm uma candidose mais extensa e aí a candidose pode ser mais extensa pegando a região de orofaringe. Mas aí a nistatina não vai ter uma efetividade tão boa nesses casos. Agora, questão de Mogi 2012. Da microbiota da cavidade oral, o micro-organismo Candida albicans é considerado: alternativa A, micróbio infeccioso que causa micoses agressivas. B, fungo comensal que é patogênico em situações de imunossupressão. C, fungo contagioso que tem a saliva como meio transmissor. D, fungo patogênico associado a micoses profundas. E E, o micro-organismo responsável por micoses profundas na região do palato. A Candida albicans é um dos gêneros do fungo Candida. Quando a gente pega o fungo Candida, ele tem várias espécies que a gente se encontra na boca de forma comensal. Ela é uma moradora, uma habitante natural da cavidade bucal. Então, se a gente fizer um exame de micológico em agar saborô, a gente vai encontrar Cândida, fungo Cândida. Porém, ele reside na cavidade bucal e geralmente ele fica em equilíbrio com os outros micro-organismos. Quando há o desenvolvimento da candidose, geralmente acontece esse desequilíbrio. Ou por conta do paciente fazer uma antibiótico terapia prolongada, por exemplo, pode haver esse desequilíbrio. Uma eliminação muito grande de algumas bactérias e aí a população de Candida albicans acaba explodindo e o paciente vai desenvolver algum tipo de lesão, no caso, candidose eritematosa, por exemplo. Então ele não é contagioso, ele não causa micoses agressivas, ele pode estar associado a micoses profundas, mas não é frequente, existe a candidose mucocutânea, mas ele não tem essa patogenicidade importante e ele pode ser responsável por micoses mais superficiais na região do palato e a mais
frequente seria a estomatite protética, que é muito comum, principalmente naqueles pacientes que usam próteses já mais antigas e próteses essas que não são muito bem higienizadas, e aí o desenvolvimento da candidose acontece de forma frequente nesses pacientes. Mais uma questão de 2012, Mogi, doente diagnosticado com síndrome da imunodeficiência adquirida, apresenta ao exame físico intraoral placas brancas de consistência pastosa e que se destacam facilmente da superfície mucosa com manobras de raspagem. Assinar a alternativa que apresenta correta e respectivamente a possibilidade diagnóstica, o exame complementar e o tratamento desta alteração. Então ele coloca 5 alternativas, 3 das alternativas têm candidose, 2 aspergilose. Se está falando de placas brancas de consistência pastosa que se destacam facilmente, a gente já elimina a alternativa que tem como diagnóstico aspergilose. A gente fica com a alternativa A, D e E. É necessário realização de biópsia nesses casos, principalmente esses casos que a placa é facilmente removível? Não, né? Então a gente já elimina a alternativa A. A alternativa D, exame micológico direto, é um exame que pode ser utilizado. E a tipagem genética? Não, porque a gente pensa no mais comum. Quando a gente pensa em diagnóstico, a gente sempre pensa no fungo mais prevalente, né? Qual o gênero? O gênero Candida albicans é o mais prevalente. Então não há necessidade de tipagem genética, porque isso vai pouco influir no prognóstico ou no tratamento desses pacientes. E é o tratamento com antifúngicos, colutório ou sistêmico, geralmente colutório, né? Só nessa situação, como o paciente é portador do vírus HIV e tem AIDS, aí pode ser necessário por conta disso. No paciente saudável, no paciente que não tem alterações sistêmicas significativas, não é necessário, obviamente, a prescrição de colutórios sistêmicos. Outra questão, Unifesp 2014, a doença denominada popularmente como sapinho, caracteriza a candidíase bucal de que tipo? Bem tranquilo. Quando se fala sapinho, a gente já vai pensar em candidose pseudomembranosa aguda. A mucocutânea aqui envolve vários outros órgãos. A eritematosa tem muita relação com antibiótico terapia prolongada, então ela pode acometer palato. O palato, a língua pode ficar encostada em repouso no palato, aí pode provocar uma lesão beijada. A atrófica crônica e a atrófica aguda pode ser considerada eritematosa. A atrófica crônica tem relação com as próteses, então as estomatites protéticas. E aí é bem fácil, né? A pseudomembranosa aguda. Claro que a característica clínica mais importante dessas lesões de sapinho são placas brancas facilmente removíveis à raspagem. Inclusive com gás a gente já consegue fazer essa remoção dessas placas. São Paulo 2014, Vunesp, a estomatite ou gengivite moriforme, alteração vegetante, hemorrágica e friável da mucosa e gengiva, está relacionada com o quê? Alternativa A, histiocitose de células de Langerhans, B, a infecção pelo vírus da hepatite C, C, a micose profunda causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis, D, infecção viral pelo herpes simples e E, a infecção pela bactéria Porphyromonas gingivalis. Vamos por eliminação, né? Histiocitose de células de Langerhans não, elas provocam lesões nodulares, né? Lesões com evolução rápida. Ela foi perguntada num concurso do ano de 2019, então é importante que você estude também essa parte de histiocitose de células de Langerhans. Tem histiocitose mais local e que envolve vários outros órgãos. Vírus da hepatite C não causa nenhum tipo de manifestação clínica em região bucal. A D, infecção viral pelo herpes. Existem as lesões intrabucais, quando a herpes afeta primariamente a boca, a criança pode desenvolver a gengivoestomatite herpética primária e depois, nas recorrências, geralmente vai envolver o tecido perilabial. Então a gente elimina essa alternativa. A alternativa E, a infecção pela bactéria Porphyromonas gingivalis, está muito relacionado principalmente com alguns casos de periodontite. Esse micro-organismo ele tem uma patogenicidade bastante importante relacionada com a doença periodontal. E aí, quando fala de estomatite ou gengivite moriforme, tem que vir à cabeça rápido a
paracoccidioidomicose, que é uma micose profunda causada pelo fungo Paracoccidioides brasiliensis. E o que dá essa característica de moriforme? São esses pontos hemorrágicos e friáveis da gengiva relacionados. Se colocasse também uma outra característica chamada macroqueilia, também é bastante importante, porque pode haver um aumento volumétrico do lábio e isso acontece nos casos de paracoccidioidomicose. Então, é importante que você anote lá na caderneta Dicas Decoreba esse detalhe bastante importante, né? Estomatite moriforme, macroqueilia são características, não são patognomônicas, mas são muito relacionadas com os casos de paracoccidioidomicose, também chamada de blastomicose sul-americana. Questão também de São Paulo 2014, em pacientes idosos que fazem uso de próteses totais, o tratamento da candidose, como que se faz? Com medicamentos via oral é contraindicado, pois estes não tratam eficazmente o problema. Na verdade, até podem tratar, mas é um tiro de canhão, né? Para que a gente vai usar um fluconazol, se a gente pode fazer um tratamento local? Sempre a gente vai privilegiar os tratamentos menos agressivos. B. Utiliza como primeira opção fluconazole por via endovenosa administrado pela enfermeira no posto de saúde. De forma alguma. A gente sempre busca o tratamento mais conservador possível. Intravenoso é pior do que o oral. C. É geralmente realizado com a administração de cetoconazol em ambiente hospitalar, muito menos isso. D. É geralmente realizado com a droga nistatina em suspensão e as próteses também devem ser tratadas para se diminuir o risco de reinfecção. Realmente é essa a alternativa. E E. Deve ser realizado com bochechos de cloreto de sódio ou sal, né? E peróxido de hidrogênio 3 vezes ao dia. Você sabe que uma das possibilidades de tratamento, não o cloreto de sódio, mas sim bicarbonato de sódio pode ser utilizado. Porque o fungo cândida ele gosta de ambientes ácidos e o bicarbonato ele vai aumentar o pH e aí vai propiciar, vai promover uma alcalinização do ambiente e o fungo cândida não gosta muito. Mas o cloreto de sódio não, ele não promove essa alcalinização local. Mais uma questão de São Paulo, em situações de imunossupressão, a microbiota oral. A. Pode sofrer modificações propícias para a instalação de candidose. B. Não se altera e se mantém com alto nível de complexidade. C. Pode sofrer modificações que favorecem a instalação de parasitoses. D. Pode sofrer fenômenos de proliferação de protozoários. E E. Pode passar por alterações que favorecem a xerostomia. Quando a gente fala de imunossupressão, a microbiota pode sofrer modificações propícias para a instalação da candidose, para o desenvolvimento da candidose. A candidose, nesses pacientes de imunossupressão, são marcadores muito importantes de uma contagem de, por exemplo, num paciente HIV ou paciente AIDS, com uma contagem de linfócito T CD4 bastante reduzida, bastante baixa, que é um indicador de imunossupressão importante. Então, as lesões, geralmente, de uma forma geral, no paciente imunossupressor e imunossuprimido em lesão de boca, como candidose, leucoplasia pilosa, sarcoma de Kaposi, são indicadores bastante importantes de imunossupressão. TJ 2014. A flora oral é composta por cerca de 500 a 700 espécies de micro-organismo. O micro-organismo Candida albicans. A. Faz parte da flora oral, mas não pode causar alterações patológicas da mucosa oral. A gente sabe que pode, então a gente já elimina essa alternativa. B. Faz parte da microbiota oral e se torna patogênico em situações de imunossupressão. Essa é a alternativa correta. Né? Então, na verdade, tá incorreto aqui, né? Não pode, acabei colocando errado, tá? É a alternativa B. É um fungo com alta patogenicidade, a gente já elimina. D, é um fungo que causa micoses profundas, pode até causar, mas não é frequente. E E é responsável por micoses profundas em pacientes portadores de próstata total. Não, na próstata total vai ter uma micose superficial, a estomatite protética. A alternativa A está incorreta, tá? Mas não pode causar alterações patológicas na mucosa oral. Pode sim, né? Porque ele faz parte da microbiota oral e se torna patogênico em situações de imunossupressão. Casos de pacientes com AIDS, por exemplo, a alternativa correta é a alternativa B. Barretos, 2018. Infecções fúngicas na cavidade oral são alterações comumente diagnosticadas em pacientes imunossuprimidos e imunodeprimidos. Caracterizam-se pela presença de pseudomembranas esbranquiçadas ou amareladas. Olha como é repetido, né? A gente vê que não é exatamente o mesmo enunciado, mas os enunciados da questão da VUNESP vão sendo muito parecidos.
deixando uma superfície eritematosa ou ligeiramente hemorrágica. Assinale a medicação e a dosagem usualmente utilizada para o tratamento preconizado para o controle da candidíase oral. Uma questão praticamente igual, né? Uma questão que a gente já viu, acho que, se eu não me engano, de Cubatão. Era a alternativa E, no caso, agora a alternativa A, nistatina, 100.000 unidades internacionais por ml. Aqui tem antimicrobiano, bacteriano, tem os antifúngicos aqui sistêmicos e tem uma medicação utilizada para tratamento de afecções no estômago, o pantoprazol. Mogi 2018, a citologia esfoliativa é um método laboratorial auxiliar de diagnóstico indicado em que tipos de lesões? Lesões profundas cobertas por mucosa normal, lesões com necrose superficial, lesões fibrósseas, infecções fúngicas e lesões ósseas. A citologia esfoliativa só pode ser utilizada em lesões superficiais, né? Então, se a gente pega a alternativa A, a alternativa C e a alternativa E, a gente já elimina, porque são lesões profundas. Lesões ósseas, a gente não vai conseguir raspar a mucosa normal e adentrar na lesão. Vai ser um material que não tem significância clínica. Lesões fibrósseas, a mesma coisa. Geralmente, a mucosa que reveste o tecido tem a lesão fibróssea é uma mucosa normal, não vai promover nenhuma importância ou relevância diagnóstica. Lesões com necrose superficial. Se a gente raspar a necrose, não vai ser um material de significância, né? Porque o material necrosado, aquela membrana superficial necrosada, quando a gente coloca num esfregaço de citológico, a gente não vai conseguir observar morfologicamente as células e aí, consequentemente, não adianta para o diagnóstico. Então, infecções fúngicas, claro que com lesões superficiais, vão poder ser diagnosticadas pelo método de citologia esfoliativa, então a alternativa D. POA 2013, dentre as doenças infecciosas podemos relacionar como fúngica. Quais? Aqui a gente vai fazer por eliminação. Por quê? Candidose, ele é sífilis, não é bacteriano. Leishmaniose é parasitária, então ela não é. Candidose é, histoplasmose é, geotricose também é, então é a alternativa B. Alternativa C, candidose, histoplasmose é, leishmaniose parasitária. Sífilis já não, então as duas que têm sífilis bacteriana a gente já elimina, leishmaniose é parasitária, então a alternativa correta, a alternativa B. TJ 2010, doenças infecciosas podem apresentar repercussão bucal como nos sinais iniciais da sua evolução, fazendo com que o cirurgião dentista seja importante no diagnóstico. A presença de ulcerações na região da mucosa alveolar gengiva hepática semelhante a amoras. Amoras, isso é estomatite moriforme, e aí já é o diagnóstico. Podendo estar associada a linfadenopatia e ao envolvimento da glândula adrenal, são sinais compatíveis com o quê? Varicela não, varicela é a catapora. É uma doença viral. Mononucleose infecciosa é a doença do beijo, uma doença viral também, quem causa? Epstein-Barr vírus. Candidose eritematosa não, porque ela não está relacionada com essa estomatite moriforme, é uma lesão avermelhada. Histoplasmose não tem essa característica, quem tem ela é a paracoccidioidomicose ou blastomicose sul-americana. Concurso da Polícia Militar, 2009. Esse é o penúltimo concurso, porque o último foi em 2014. A histoplasmose é uma doença infecciosa que pode causar lesões bucais, mais comumente na língua, palato e mucosa jugal. Seu agente etiológico, o que é? A gente já viu isso, né? Que a histoplasmose é um agente, é um fungo. Então, bem tranquilo, é uma questão papum. A gente já sabe, responde e corre para o abraço. Sorocaba 2010, paciente acometido por doença fúngica sistêmica com repercussão em boca, apresentando lesões com aspecto ulcerado e granular, semelhante aos carcinomas. O diagnóstico compatível com o quadro descrito é histoplasmose, candidose, toxoplasmose, aspergilose e actinomicose. É uma doença fúngica, né, sistêmica, então pode ser candidíase? Pode, mas ela não tem esse aspecto granular semelhante ao carcinoma, então a gente elimina. Toxoplasmose é parasitária, aspergilose é uma doença fúngica, a actinomicose não é uma doença fúngica, é uma doença bacteriana. Então, dentro das alternativas, aspergilose e histoplasmose, a gente pensa mais em histoplasmose. Como que se dá a infecção pelo histoplasma capsulatum? Geralmente por aspiração dos fungos que estão presentes muito nos casos, nas fezes de pássaros. Na região dos Estados Unidos, a gente tem aquela região dos vales do Mississippi, Missouri. Aqui no Brasil, ano passado, existia
foi descrito alguns casos, né, foi confirmado alguns casos de histoplasmose e tinha relação com fezes de pombo. Por isso que se houver o ressecamento das fezes, evitar fazer a varrição, porque na hora que a gente faz a varrição a gente suspende esses micro-organismos, esses fungos histoplasma capsulato, e aí pode haver o desenvolvimento da histoplasmose. Concurso de Jandira 2011, esse já é um concurso de uma outra banca, RBO, que vai fazer o concurso de São Sebastião. Você que vai prestar esse concurso da Fundação de São Sebastião, se você tiver interesse, a gente tem um curso também específico para a fundação. É online, totalmente online. Paciente com 49 anos de idade, sexo masculino, tem diagnóstico de candidose de grau leve no palato. Deve ser indicada a substituição da prótese total superior e recomendadas medidas de higiene oral associadas ao uso de bochecho com o antifúngico. Qual que é ele? Muito fácil a questão, bem tranquilo, né? Nistatina, bem tranquilo. Derivado triazólico geralmente é um antifúngico, aciclovir para tratar principalmente infecções virais, e o de gluconato de clorexidina é um colutório bastante importante, um antibacteriano importante, principalmente no tratamento coadjuvante para as doenças periodontais. Mais uma questão de Jandira, né? São doenças infecciosas, primeiro, fúngicas, bacterianas e viróticas. Então, ele quer respectivamente, primeiro, fúngicas. Blastomicose a gente poderia deixar. Hepatite, a gente já elimina. AIDS, a gente já elimina. Candidíase, a gente deixaria. Bacterianas, hepatite B não é bacteriana, é viral. Então, a gente já elimina a alternativa A, fica com a alternativa D. Candidíase, sífilis e hepatite. Questão, alternativa D, questão bem tranquila. Agora uma questão da aplicativa assessoria, Juquitiba, 2014. Quais tipos de lesões bucais não fazem parte do grupo das lesões brancas? Papiloma e candidíase pseudomembranosa fazem? Fazem. Papiloma é uma doença viral, uma doença HPV é uma doença branca. Geralmente formam aquelas projeções digitiformes. Leucoplasia é branca? É. Quelite actínica também pode ser. Líquen plano reticular é branco, papiloma é branco, candidíase atrófica crônica e eritroplasia são lesões vermelhas. Então, nessa situação, quem não são brancas, são, nesse caso, fora as lesões brancas, o que a gente tem são as lesões vermelhas, a alternativa D, candidíase atrófica crônica e eritroplasia. E a última questão do Instituto Excelência, concurso de 2019, Herculândia, são as lesões fúngicas mais comuns da cavidade oral. Mucocele é uma lesão fúngica? Não, mucocele é uma doença de patologia, é uma patologia de glândula salivar, então a gente elimina. Fibroma é uma lesão, um processo proliferativo não neoplásico ou um tumor de tecido mole. Hiperplasia fibrosa inflamatória é um processo proliferativo não neoplásico, carcinoma epidermoide, neoplasia maligna. Candidíase, sim. Paracordioidomicose, sim, são lesões fúngicas as mais comuns que acontecem na boca aqui no nosso país, porque paracordioidomicose, por exemplo, não acontecem nos Estados Unidos, por exemplo. Carcinoma epidermoide fibroma, carcinoma é uma neoplasia maligna e fibroma um tumor de tecido mole. Então, gente, aqui foi uma resolução de questões, muitas questões de doenças fúngicas. O que caiu nessas questões? Principalmente candidose. Tinha questões de paracordioidomicose e um número menor de questões de histoplasmose. Histoplasmose não são questões frequentes. Então a mais frequente, a mais comum, que você deve estudar com o maior carinho, sem dúvida nenhuma, é candidose e depois paracordioidomicose, lembrando das características mais importantes da paracordioidomicose. Estomatite moniforme e também a parte de macroquelia, que não foi abordado nessas questões. Então essa foi a Superclass de número 27, já estamos por mais de 27 semanas, porque a gente fez aulão, a gente fez Masterclass, por mais de 30 semanas seguidas a gente tem feito essas aulas mais densas, essas aulas mais com uma carga horária maior, para que a gente discuta o assunto numa profundidade e traga informações informações de base importantes para você que vem acompanhando a gente. Então a gente agradece imensamente por você ter assistido esse vídeo até o final. Continue acompanhando a gente, porque toda semana tem Superclass, que nesse caso não foi live, mas na maioria das terças-feiras são feitas live, são feitas ao vivo, que a gente pode ter essa interação. E continue acompanhando a gente. Um grande abraço para vocês.